Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos cultos e a palavra de hoje está no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, certo? Nós vamos começar no versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Quem aqui assistiu ao último culto? Vocês lembram que quando nós falamos sobre a morte de Estevão, nós falamos que depois que isso aconteceu, a igreja começa a ser fortemente perseguida. Todos aqueles que criam em Jesus, em seus corações, que pregavam o evangelho, elas começam a ser perseguidas por aqueles que não acreditavam. Então, muitas pessoas saem ali da região de Jerusalém e começam a ir a outros lugares. Mas mesmo assim, aonde elas fossem, elas pregavam o evangelho. No versículo 5 nós lemos assim: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então, nosso personagem principal de hoje é Filipe. Ele vai para uma região da Samaria e lá ele também prega o evangelho. Filipe era uma daquelas pessoas que não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Aonde ele estivesse, ele pregava o evangelho. E Filipe está lá na região da Samaria e começa a falar para as pessoas com muita autoridade, com muito amor a respeito da salvação através de Jesus. E as pessoas gostavam muito de ouvi-lo, prestavam muita atenção ao que Filipe tinha para dizer. Filipe também orava e muitos milagres aconteciam. E então, muitas pessoas lá da região de Samaria aceitam a Jesus em seus corações e começam a ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Olha quantas pessoas aqui, jovens, crianças, idosos, mulheres, muitas pessoas aceitando a Jesus através da vida de Filipe. E certa vez, Filipe recebe uma visita muito especial, que lhe dá uma missão. Filipe recebe a visita de um anjo, e este anjo ordena que Filipe vá a uma estrada deserta. Mas que ordem esquisita, não é? Ir a uma estrada deserta? O que será que Filipe encontraria lá? E se fosse você que recebesse essa ordem de Deus? Você deixaria uma cidade para ir a um lugar deserto? Filipe não questionou, Filipe apenas obedeceu. E nós lemos esse relato a partir do versículo 26. E quando Filipe está lá, neste lugar, se aproxima uma carruagem. E nesta carruagem havia um homem de um país africano chamado Etiópia. Esse homem, ele era um importante funcionário da rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus no templo. E agora estava retornando para o seu país, fazendo essa viagem de volta. Quando Filipe se aproxima dessa carruagem, ele percebe que o homem está lendo a palavra de Deus. Esta folha, que parece uma folha ali na mão desse homem, era um pergaminho. Era dessa maneira que era a Bíblia antigamente, não da forma como nós temos hoje, como um livro. Então Filipe se aproxima desse homem e, aproveitando a oportunidade, ele pergunta: O senhor entende o que está lendo? E o homem responde: Mas como eu posso entender se ninguém me explicar? Então ele faz um convite para que Filipe entre na carruagem e lhe explique o que ele está lendo. E aí nós vamos ler, para quem está acompanhando, Atos 8, o versículo 32, tá bom? O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Mas que coisa
texto mais estranho. Então, Filipe está ali com este homem e começa a explicar sobre esse trecho do profeta Isaías que ele estava lendo. Vocês imaginam sobre quem esse texto estava se referindo? Quem foi levado como uma ovelha para ser morta e não falou nada, e não brigou, e não questionou? Quem nos deu a vida? Foi Jesus. E esse texto de Isaías, ele falava exatamente de Jesus. E é o que Filipe está falando para este homem, lhe explicando sobre a salvação através da vida de Jesus. Então, esse homem, ele crê de todo o seu coração. Enquanto eles estão ali na viagem, eles passam por um lugar onde havia um pouco de água. E sabe qual é o pedido que esse homem faz? Ele pede para Filipe: eu posso ser batizado? E Filipe lhe pergunta: você crê de todo o seu coração? Sim, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador. E eu tenho no meu coração, na minha vida. Então, eles descem da carruagem e naquele pequeno rio, este homem, ele é batizado em nome de Jesus. Olha só, naquele momento aquele homem, ele é batizado. E quando eles saem da água, acontece algo também extraordinário. Sabe o que acontece com Filipe? Ele desaparece. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo o leva para um outro lugar. Aquele homem da Etiópia já não o vê mais, mas ele segue sua viagem muito feliz, porque agora ele havia entendido o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E agora ele tinha Jesus no seu coração, como seu Senhor e seu Salvador. Certo? Essa é a nossa palavra de hoje. E assim como esse personagem que nós vimos aqui, sobre Filipe, ele era também muito corajoso e onde ele estava, ele aproveitava as oportunidades para falar de Jesus. Será que nós somos assim também? Aonde nós estamos, com algum amigo, com algum vizinho, com alguém da nossa família, nós aproveitamos as oportunidades para falar do amor de Jesus? Que o Espírito Santo possa nos ensinar a cada dia a ter um amor muito grande por Ele e pregar a sua palavra onde nós estivermos, certo? Na semana que vem nós vamos continuar com mais uma história do livro de Atos, continuar a nossa viagem pelo livro de Atos, tá bom? Vamos agora ter o nosso momento de oração. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida que o Senhor nos dá, pela salvação que nós temos em Ti, pela Tua palavra. E muito obrigada pelo exemplo de Filipe. Que cada um de nós possa ter coragem para pregar o Teu Evangelho aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos colocar, em nossa casa, com os nossos amigos, vizinhos. Nos dê oportunidades e nos ajude a aproveitar as oportunidades para pregar o Teu Evangelho, para sermos Teus missionários aonde nós estivermos. Senhor, eu te peço que guarde e abençoe cada aluno, cada família, cada professora da Escola Betânia. Muito obrigada.